Olá, senhoras, olá, senhores. Professor Gabriel Menezes, de Geografia aqui com vocês. A nossa aula de hoje, pessoal, é uma aula, eu diria, não sei se polêmica, mas no mínimo interessante. Porque a nossa aula de hoje é basicamente falar sobre capitalismo e indústria. Quando a gente fala de capitalismo, não dá para não falar de indústria. Quando a gente fala de indústria, não dá para falar de capitalismo. A indústria, na verdade, é a materialização do capitalismo. A materialização de uma estrutura de produção em massa que permite, é claro, que as empresas vendam, claro, também em massa e, portanto, acumulem dinheiro, lucrem em cima daquela produção. E, portanto, quando a gente pensa em indústria, não dá para não pensar em capitalismo. Na verdade, pessoal, essa aula é mais uma aula sobre capitalismo do que sobre indústria e como a indústria foi também se apropriando do capitalismo, para que na nossa próxima aula sobre revoluções industriais a gente bata um papo com um pouco mais de profundidade sobre cada tipo de indústria e como é que elas foram evoluindo ao longo do tempo. Tá? Deixa eu só pegar por enquanto aqui, tá, o controlezinho do slide e aí vamos lá. Eu não vou ler o conceito, se você quiser você para essa aula agora, dá uma lidinha, mas se eu pudesse falar sobre capitalismo e te explicar o que é capitalismo, eu diria que o capitalismo, eu vou botar aqui no quadro, Ricardo, dá pra ver aqui o quadro? Tranquilo, né? Beleza. Ricardo é o assistente, galera, Ricardo, galera. Vamos lá. D, M, D'. Bem-vindos ao capital. Isso é a teoria conhecida como capital. Quem fez essa teoria? Ou quem pensou nessa teoria inicialmente? Inicialmente não posso falar, mas quem teve grande destaque nessa teoria foi Carlos Marx, você conhece ele como Karl Marx. O Marx ele vai pensar no seguinte, o capitalismo funciona de forma geral como o dinheiro, ou alguma riqueza inicial, que gera uma mercadoria, seja ela qual for, tá? A partir dessa riqueza inicial, e essa mercadoria gera o lucro, que a gente vai chamar de D', DM, D'. Então, veja, quando você tem uma riqueza inicial, por exemplo, você tá aqui assistindo essa aula, tá? Provavelmente ela faz parte de um pacote que te foi vendido ao longo do tempo, que vai te retornar em educação, e essa educação vai te retornar em, inicialmente, uma aprovação, por exemplo, no vestibular, ou pelo menos que você adquira conhecimento com o tempo, e você, adquirindo conhecimento, passando para o vestibular, seja lá o que for, você ganha mais oportunidade de, em longo prazo, você ter um conhecimento que retorne para o mercado, e no mercado você ganha um salário que, portanto, é um resultado do acúmulo do conhecimento que você teve nos anos. Então perceba que qualquer experiência de mercado que a gente possa falar se resume nessa teoria. Eu poderia falar de redes sociais, poderia falar de Instagram, poderia falar enfim, de diversos exemplos, ao capital financeiro, ao capital erótico, ao capital cultural, ao capital intelectual. Nós podemos falar de vários tipos de capitais, mas sempre que a gente fala de capitalismo, pessoal, eu falo sobre um sistema de predomínio da propriedade privada e de acumulação de capital. Está sempre ligado ao acúmulo, está sempre ligado a você ter mais do que você tinha e com isso também você acumular riquezas, acumular posses, seja ela de ordem, por exemplo, financeira, ou seja, por exemplo, se você lê muito da ordem intelectual. Mas o capitalismo é sempre uma ordem, uma estrutura social e digamos assim, econômica, baseada em acumulação. Tudo bem? Então, quando a gente fala de capitalismo, sempre lembra do tio Marx. E aí, vamos lá. Algumas características do sistema capitalista. São elas, propriedade privada dos bens de produção. Então, quando a gente fala de propriedade privada, a gente fala de alguma coisa que pertence a alguém, tá? No mundo, o mundo começou a ter uma modificação na forma de produzir a partir do momento que as pessoas começaram a ter liberdade para terem sua indústria, a sua manufatura, a liberdade de ter sua casa, a ter, depois de um tempo, é claro, seu carro, enfim, seu terreno. Então, quando as pessoas têm a posse daquilo, elas têm uma nova forma de simbolizar aquilo, de compreender aquilo, e naturalmente, se elas podem comprar as coisas, elas precisam também produzir para que vendam, produzir alguma mercadoria, para que vendam aquilo e, portanto, ganhem dinheiro para que consigam adquirir a propriedade privada. Então, isso aqui é uma das grandes bases do capitalismo, tá legal? Sempre a busca é pelo lucro, a busca pela maximização de recursos, seja o dinheiro ou outra forma de acumulação. A acumulação está muito ligada a isso aqui, de riquezas. Então, se você é um capitalista, e claro, se você vive no mundo capitalista, você é um capitalista, você está sempre preocupado com a acumulação de riquezas. Ah, mas porque, eu não sou um cara capitalista, não procuro acumular dinheiro o tempo todo. Mas o fato é que se você não tiver uma gordura de dinheiro com você, se você não conseguir pegar uma fatia do teu dinheiro, e jogar para uma poupança, para um fundo de investimento, para um tesouro direto, seja lá para onde você quiser guardar esse dinheiro, embaixo do teu colchão, por exemplo,
você não consegue, tá, se organizar num tempo, por exemplo, de crise, num tempo que você fica descapitalizado, sem dinheiro, tá, que você perde a sua condição de renda. Uma das coisas mais fundamentais do capitalismo é também a lei de oferta e demanda. E aí, vamos lá. Eu vou botar aqui embaixo, tá? Vamos botar aqui oferta, tá? OF, e demanda, que é DE. Oferta e demanda. Oferta e demanda, pessoal, são condições inversamente proporcionais. Sempre que eu falar de oferta, quanto menor a oferta de algo, maior é a demanda ou a procura por algo. Então, por exemplo, o ouro, por que ele é tão caro? Porque ele é escasso, porque a oferta dele, porque a disponibilidade daquele recurso na natureza é muito rara. E a demanda por aquilo é muito alta. Por que é alta? Porque é raro, tá? Porque você não encontra lugar nenhum. Agora, o inverso também pode ser dito. Desculpa se ficou um pouco estranho, né? Escrever e falar não é minha especialidade. Mas a oferta alta gera uma demanda baixa. Pô, pera aí então, Menezes, você quer dizer então que tudo que é muito abundante, ninguém procura, ninguém quer? Não, não é isso, tá? Por exemplo, lápis, lapiseira, caneta. Todo mundo quer, todo mundo compra o tempo todo e não é caro. Mas por que não é caro se todo mundo, né, precisa disso o tempo todo? É porque a produção do lápis, o trabalho envolvido em torno do lápis é muito fácil, tá? É barato produzir um lápis. É fácil você ter os recursos, a matéria-prima para poder produzir um lápis. Então, portanto, se os recursos que estão por trás, tá, desse lápis são fáceis, a produção do lápis também é fácil e a oferta, portanto, é alta. Agora, a demanda, tá, o sentimento de que aquilo ali é muito raro não existe. Então a demanda é baixa, tá? Mesmo que as pessoas comprem em grande quantidade aquilo, não quer dizer exatamente que vai ser algo muito caro, tá? Tudo bem? Porque produzir aquilo é muito fácil. Então isso vai ser o que a gente conhece como lei de oferta e demanda, tá? Para que as coisas funcionem no capitalismo, pessoal, o trabalho assalariado também é fundamental. Quando a gente faz o debate sobre, por exemplo, o trabalho escravocrata, né, o trabalho escravo, enfim, no século XIX, por exemplo, no Brasil, em que você falou da abolição da escravatura, enfim, da escravidão de forma geral, né? Uma das coisas que os países, como por exemplo a Inglaterra, fizeram pressão em relação ao Brasil para que acabasse com o trabalho escravo, está muito ligado ao trabalho assalariado. E não é porque a Inglaterra fosse eventualmente moralmente correta no sentido de acabar com o trabalho escravo no Brasil. O ponto não era esse. Mas é que no sistema capitalista, pessoal, há sempre de haver o quê? Oferta e demanda. Há sempre de haver venda e compra. Para que haja venda, tem que haver o quê? Compra. Para que haja oferta, tem que haver demanda. Se as pessoas não ganham dinheiro, elas não podem comprar. Se elas não podem comprar, o mercado não funciona. Sempre a gente fala mercado, fica atento a isso, tá? Mercado é uma relação de compra e venda o tempo todo. Não é só o Guanabara, não é só, sei lá, o mercado extra, o pão de açúcar, o mercado seja lá o que for, onde você estiver, tá? O mercado é uma relação sempre de compra e venda entre as pessoas, não importa em qual escala, tá legal? E, portanto, tem que haver, então, um trabalho assalariado. Uma das outras coisas que acaba sendo consequência do capitalismo são as classes sociais. Afinal de contas, tá? Na estrutura produtiva do capitalismo, a gente costuma dividir de forma muito básica, né, muito genérica, entre burgueses, que são os donos de bens de produção, tudo bem? E os trabalhadores, assalariados, proletários, enfim, que são aqueles que não são donos dos bens de produção. Então o burguês é aquele que tem uma indústria, por exemplo, ele é dono daquilo tudo, das máquinas, da indústria, da estrutura ali toda da indústria, mas ele não realiza o trabalho, tá? A produção de fato manual, né? Ou, enfim, técnica, né? E para isso ele contrata, então, o assalariado, o proletário, aquele que cuida da prole, aquele que trabalha em função de sua prole, tá? Então, um proletariado, né? E seja lá o que for. O fato é que o burguês, ele vai ter um acúmulo de dinheiro baseado no trabalho do assalariado, do proletário. Isso tem a ver com um conceito, inclusive, chamado de mais-valia, tá? Grave esse conceito, eu quero que, inclusive, se você puder, anote as coisas que eu vou falando aqui, a gente vai falar de muita coisa hoje. A mais-valia, pessoal, é um conceito também muito utilizado por Marx, embora não seja originalmente de Marx, tá? Mas a mais-valia, ela está muito ligada a um conceito onde Vamos lá. Se você trabalha, por exemplo, tá, ganhando aí 6 mil reais, muitas vezes você produziu 100 mil. Mas a produção de 100 mil reais em mercadorias que você teve não significa que vai retornar para você. Parte vai retornar para quem? Para o burguês. Para aquele cara que é o industrial, aquele cara que é dono do comércio, da indústria, enfim. E esse cara vai acumular, tá, as riquezas.
E, portanto, tá, a ideia é que haja sempre um conflito de interesses entre os burgueses e os trabalhadores, os operários, assalariados, proletários, enfim, por aí vai. Tá legal? Para a gente fechar essa parte sobre características do capitalismo, eu também tenho a liberdade individual. Uma das coisas fundamentais no capitalismo, pessoal, é que haja liberdade para você empreender, liberdade para você escolher especificamente o que você quer, porque o mercado é baseado em quê? Demanda das pessoas, vontade das pessoas. E vontades mudam, sociedades mudam o tempo todo. A sociedade de hoje não é a sociedade de amanhã. Então, essas mudanças, tá, geram vontades diferentes. E vontades diferentes geram mercados diferentes. Então, se não houver a liberdade do indivíduo, tá, de produzir aquilo que ele achar melhor, o mercado não se torna o melhor, em teoria, que ele pode ser. O mercado não funciona com a fluidez que ele deveria. Afinal, o mercado tem que ter, aliás, somente uma preocupação, que é a demanda. O vendedor tem que se preocupar somente com uma coisa, o consumidor. Todo o resto não faz sentido. Ele tem que se preocupar em fazer o melhor produto para o seu vendedor ao menor custo possível e, terceiro lugar, uma maior taxa dentro das condições possíveis de acúmulo de riquezas para esse vendedor, tá? É possível sempre associar essas três características? Eu diria que não. Eu diria que, inclusive, é muito difícil, tá? Mas se você conseguir fornecer essas três coisas, né, você tem o mercado nas suas mãos. Beleza. Então, como a gente ia falando, pessoal, o capitalismo, ele é uma estrutura, tá, de acúmulo. E quando você pensa, por exemplo, numa produção em série, como, por exemplo, tá, essa imagem aí, essa imagem diz muito o que pra gente? Caramba, eu estou produzindo o tempo todo, né, de forma quase que repetitiva, porque eu entendo que esse carro, tá, ou esses carros estão chegando, tem que chegar para o maior número de pessoas, tem que vender a maior quantidade possível de carros. E quanto mais eu conseguir vender carro para poder criar uma estrutura de produção como essa, mais eu tenho um acúmulo, tá? Então, para isso, enfim, você tem que procurar vender o máximo possível. E, claro, a propaganda, as estruturas ali, por exemplo, de... não vou colocar manipulação, que eu acho que é uma palavra muito ruim, tá? Mas a forma como a mídia passa isso para que você tenha desejo de comprar e acumule, por exemplo, para o vendedor a riqueza, claro que é extremamente importante, tá? Então, indústria e capitalismo são coisas muito, muito interligadas. Pessoal, eu quero que vocês entendam, tá? E gravem. Embora gravar não seja extremamente fundamental, mas que tenha uma noção, pelo menos, sobre as fases do capitalismo, tá? Eu preciso que você lembre de algumas datas. E aí, vamos lá. Eu vou dividir o capitalismo em 4 datas. Perdão, gente. Garganta seca. É difícil. Vamos lá. A primeira data que eu quero que você lembre tem a ver com o capitalismo comercial. Século XV, século XVIII. Por que o capitalismo, primeira fase, é a comercial, começa nesse tempo? Porque o capitalismo é baseado na acumulação do comércio entre as metrópoles e colônias, tá legal? Começa lá no século XV, né? E ele vai se consolidar, inclusive evoluindo para o industrial, lá no século XVIII, quando rola a primeira Revolução Industrial. O capitalismo industrial, entretanto, tá, é o quê? Uma evolução do comercial, começa no século XVIII, primeira Revolução Industrial, e vai até o século XIX, quando eu começo, então, a segunda Revolução Industrial. O capitalismo industrial era um capitalismo liberal de concorrência entre indústrias que procuravam, cada uma, na sua forma, acumular dinheiro. Com o tempo, esse mercado foi ficando menor, ele foi se monopolizando. Os melhores ficavam no mercado, os piores não conseguiam ficar. Então, resumo da história, eu vou ter um capitalismo monopolista, com tendência de monopólio. Tem a ver com a segunda Revolução Industrial, né? Fusão entre banco, indústria, essa coisa toda, e vai até ali aproximadamente a década de 70 e 80, quando a expansão das informações no mundo geram a última fase do capitalismo, que é a chamada fase do capitalismo informacional. Vai durar do século XX, tá? Até, vamos dizer, os dias de hoje, tá? Enfim, nós temos ainda o predomínio do capitalismo informacional, onde a informação ela vale mais do que muitas vezes a própria matéria, o próprio conteúdo em si, tá? Da mercadoria, e a gente vai entender como é que isso funciona de forma geral, tá? Eu trouxe aqui um esqueminha, mas imagino que não vai ficar muito claro para vocês, então vamos lá seguir adiante, que é o capitalismo comercial. Galera, nessa imagem, nós temos alguns pontos aqui, tá? Como eu falei para vocês, as grandes navegações, né? Eu tenho uma imagem aqui, por exemplo, da civilização, né? Veja que eu tenho aqui um vestido, né? Como se fosse uma mulher passando um leque e levando a civilização, por exemplo, para as culturas indígenas, tá? Eu poderia, enfim, falar de várias culturas aqui. Vamos pegar indígena de uma forma simplificada, tá?
as culturas nativas dos países, eu acho que é até um termo melhor, e observa que a ideia de levar tiro, de colonizar, enfim, era no sentido civilizatório. E aí, nesse momento, tá, com a ideia de exploração desses recursos dos novos continentes descobertos, você tinha, então, tá, a acumulação de recursos para o que levaria alguns países a realizar a Revolução Industrial, né? Então, essa primeira imagem diz bastante isso, é bem interessante, né? E a segunda imagem aqui é, enfim, aí a grande esquadra aí de Portugal, enfim, navegando, tá, em direção, por exemplo, ao próprio Brasil, que na época não se imaginava muito que era o Brasil, né? Primeira coisa, então, grandes navegações. As condições de navegação foram fundamentais, né, para que o capitalismo começasse a ter uma certa predominância. Uma coisa curiosa, pessoal, é que as grandes navegações serão lideradas pela Península Ibérica, tá? Onde eu estou falando aqui de quê? Portugal e Espanha. Tem uma condição para isso, tá? Tem uma justificativa para isso. É porque, na verdade, quando você pega a Península Ibérica, ou seja, Espanha e Portugal, são países pequenos, são países que têm uma grande dificuldade de comércio com a Europa, de forma geral, porque tem, né, um relevo que diferencia a Espanha da França, então é difícil passar ali por aquele relevo, tá? E aí o que eles preferiam fazer? Utilizar a navegação como forma comercial. Isso vai fazer com que eles procurem, tá? Não só por isso, tá? Você também tem uma questão ali de tentar barrar o desenvolvimento italiano, tá? A gente vai entrar num mérito um pouco maior do que isso. Mas o fato é que isso leva ao estímulo, tá, nesses países das grandes navegações. Eles vão fazer conquistas territoriais, então vão começar a acumular recursos. Esses recursos vão gerar o que a gente chama de acumulação primitiva de capital. O que é uma acumulação primitiva de capital? É uma acumulação baseada, né, não especificamente no dinheiro, mas é uma acumulação baseada em recursos. Esses recursos que você acumula vão fazer com o que a gente já viu de Marx. Vai acumular dinheiro ou recurso, que leva, por exemplo, à acumulação, vou dar um exemplo da época, tá? Você pega metais, transforma isso, por exemplo, em roupas, em armas, em dinheiro, tá? Moedas, na época era muito normal o uso de moedas em ouro, prata, bronze, né? Isso depois vira mais dinheiro para você. Vira mais chances de você fazer comércio com outros países, de você investir na sua economia, tá? Então essa acumulação primitiva de capital, pessoal, os países que saíram nas grandes navegações, que começaram a se expandir para o mundo inteiro ali entre o século XV e XVI, vão ser, ou melhor, vai ser fundamental para que haja ali depois de um tempo a primeira Revolução Industrial, tá? Lembrando que o mercantilismo, tá, aparece como sistema econômico da época. O que era o mercantilismo? Era os estados que ainda, nem verdade, nem estavam se formando direito, né? Mas era ali os reinos, tá? Eles precisavam intervir diretamente no comércio, por exemplo, apoiar esquadras, tá, de navios, companhias de exploração, de colonização, para que eles tivessem, então, o seu reforço econômico, a sua potencialização econômica. Tá? Então eles intervinham diretamente nessa lógica econômica, deu nome mercantilismo, e era muito baseado o quê? Na acumulação de metais, no metalismo. Tá? Vamos lembrar que uma das condições mais básicas da acumulação de alguns países, já falei isso aqui antes, volto a falar, tem a ver com a questão colonial. Tá? Você tem que ter a colônia para te garantir recursos, tá, a longo prazo de crescimento e também, por sua vez, gerar a acumulação primitiva de capital. Galera, aí o tempo passa. A gente está agora em aproximadamente, nós estávamos falando desde 1500, né, 1500 e pouquinho, 1400 e muitos. Chegamos aí no capitalismo industrial, estamos aqui aproximadamente em 1750. Não é uma data específica, tá? Processos sociais não têm anos específicos, vão acontecendo e quando a gente percebe eles já aconteceram, mas vamos botar um ano de 1750 como média. Legal. Nesse momento, pessoal, o avanço do capitalismo, tá, ele gerou também uma possibilidade não só econômica, mas também ideológica. Na verdade, pessoal, o capitalismo ele só se desenvolve no mundo porque há uma certa perda da importância da religião dentro de um contexto social. As pessoas começam a fazer pesquisas, a descobrir a ciência, porque não estão mais levando em consideração a ideia de Deus divino, a ideia de Deus como centro de tudo e como Deus que, inclusive, só ele tem o poder de manipular a natureza e de conhecer a natureza. Então, essa possibilidade que o capitalismo veio junto, e a gente pensa em iluminismo, pensa em renascimento, enfim, toda essa mentalidade de mudança também ajudou no capitalismo e permitiu, por exemplo, a descoberta de máquinas. Essas máquinas vão gerar um aumento da transformação. Do quê? Transformar o quê? Recursos. A máquina a vapor, por exemplo, descoberta lá no século XVIII,
né, ela vai ter uma capacidade de transformação de matéria natural, de recurso natural, que o ser humano não tinha. O ser humano fica triste, né? O ser humano fica depressivo, o ser humano tem dia que tá bem, tem dia que tá mal, o ser humano é corno, sei lá, a gente pode falar de muita coisa. Ricardo, dá um exemplo aí, por exemplo. Tá com sono? Sei lá. Então veja, o ser humano cansa. Agora, a máquina, se não travar, se não der problema, se não, né, não der alguma questão aí ao longo do tempo, continua funcionando. Então a capacidade de produção, de transformação, se transforma muito nesse momento. E aí tem uma coisa interessante, tá? Que é a possibilidade da produção e acumulação, tá, dos recursos. Redes de transporte estão se expandindo, tá? Então, na verdade, aqui eu tenho uma rede de transporte pela ferrovia e pela navegação que cresce, sobretudo a navegação, tá? As ferrovias nascem mais em pequenas escalas, mas observa que isso já começa a permitir a expansão da rede do capitalismo, né? Produção começa a se tornar larga escala. Não estou falando de uma estrutura fordista de produção, que é produção em massa, mas é uma produção que vai para além da própria vontade individual. Ou seja, antigamente, por exemplo, pessoal, a gente produzia em escala de manufatura. Então você precisava de um tênis, você produzia um tênis. Você precisava de um chinelo, você produzia um chinelo. Agora não, você produz 10, produz 15, produz 20, produz 30. E a ideia é você fazer o quê? Pô, cada vez ganhar mais dinheiro e assumir, tá, que você quer atingir um mercado consumidor maior. Você quer vender para um mercado consumidor maior, né? Vale lembrar que nesse momento, e aí tem imagem que eu acho que é muito típica do burguês, né? O burguês ali um pouco acima do peso, como se fosse ali um bonachão, né? Meio mandão. E aí o trabalhador em condição ali, né? Fragilizada, né? Uma postura, né? Ele está arqueado ali, ele está triste, ele está passivo na situação. Nesse momento, a mais-valia começa também a ganhar muita força. Porque, afinal de contas, se o trabalho agora se torna uma condição básica da sociedade, o salário também se torna básico da sociedade, né? Inclusive, é na Inglaterra que o capitalismo, de fato, como a gente conhece, acaba se formando. E aí o trabalho assalariado tem muito a ver com a mais-valia. Para poder eu acumular recursos dentro da indústria que eu produzo, eu tenho que pagar o menor salário possível para o meu trabalhador. E, claro, pagar, entretanto, alguma coisa. Então, a mais-valia é o quê? Esse acúmulo da produção do trabalhador que vai retornar para o patrão, que quer aumentar a sua taxa de lucro, tá? Não sei se dá para perceber aqui nessa imagem aqui que eu trouxe, tá? Esse grande saco aqui de dinheiro é a riqueza, criada pelos trabalhadores de salário que ele ganha muito pequeno. Isso aqui diz muito sobre a mais-valia daquele momento ali, tá legal? Regime assalariado, né? Nós já falamos sobre isso. A expansão do consumo, tá? O consumo ele começa a acontecer porque é um salário, tá? E aí uma coisa curiosa, gente, que o capitalismo ele vai estar muito ligado, tá? A um processo que está acontecendo também, que é, por exemplo, o cercamento dos campos, que é, por exemplo, o crescimento de estados nacionais que estão pegando aquelas áreas do campo para seu uso próprio. Né? Vão pegar áreas do campo e começar a colocar um preço nas terras. Então as pessoas começam a ir, né, cada vez mais para as cidades. Né? Os feudos estavam aí em decadência, então as pessoas vão para as cidades, elas começam a precisar trabalhar e ao trabalhar elas começam a perder uma certa autonomia da sua vida. Então elas talvez não produzam mais a comida, talvez elas não produzam mais o tênis, a roupa que eles usavam. E aí a ideia é que com esse salário você consiga comprar as coisas. Então, inclusive, as pessoas começam a ter o quê? Uma certa especificidade do trabalho que elas fazem. Elas não fazem tudo agora que elas vão utilizar. Elas vão começar a fazer uma coisa e comprar a outra, tá? Isso tem muito a ver com a expansão do consumo no mundo inteiro, tá? Sem dizer que, nesse momento, há o estabelecimento de uma última característica muito importante, chamada, então, de liberalismo. O que é o liberalismo, pessoal? É um formato econômico onde há uma... Vamos lá, eu vou resumir, tá? Onde há uma liberdade do indivíduo de competir com o outro, tá? De fazer, entre aspas, não moralmente, tá? Mas economicamente, vamos botar também assim, o que quiser, entre aspas, tá? E aquele que produzisse com menor custo, melhor qualidade, ganhava o mercado. Então, essas indústrias tinham que competir. Claro, para poder fazer isso, quanto menor se pagasse o salário, mais, portanto, se podia acumular riquezas, e essas riquezas poderiam se tornar o que depois? Tá? Mais estrutura, mais máquina para as indústrias, e assim elas iam crescendo dentro do mercado. Tá? Eu trouxe uma pequena imagem, gente, eu não vou falar de tudo isso aqui não, porque o nosso tempo não é tão grande assim, tá? Mas, em teoria, quando a gente pensa em liberalismo econômico clássico, tem a ver com lei da oferta e procura,
livre mercado, liberdade individual, pouca interferência do Estado na economia. Nesse momento quase não havia interferência, também quase não havia Estado, então não tem como você intervir se você é extremamente frágil, né? Defender a posse de alguma coisa que seja sua, logo a propriedade privada, e também, claro, a livre concorrência, né? Aí, beleza. Bom, estava em 1750, essas coisas começaram a acontecer. Quando a gente chega ali, aproximadamente 1860, 70, começa a ter o que a gente chama de capitalismo monopolista. E as coisas vão mudando um pouco aqui. Porque você lembra que eu te falei que no capitalismo liberal, me desculpa, capitalismo liberal não, no capitalismo industrial, as pessoas podiam competir entre elas, né? Se eu produzo mais barato, por exemplo, que Ricardo, e a um preço menor, vou sair na frente dele. Se ele fizer isso ao inverso, ele sai na minha frente. Então observa o seguinte, se, por exemplo, em algum momento, vamos supor que Ricardo produz mais do que eu, em melhor quantidade do que eu, melhor qualidade do que eu, aliás, e num preço menor. O Ricardo, tá? Ele vai ter mais acúmulo de riqueza e ele vai perceber o seguinte, olha, o Menezes não está tão bem assim. Ele não consegue competir comigo. O que eu vou fazer? Eu vou tentar comprar ele. Porque se eu não comprar ele também, ele vai à falência. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar, fazer uma oferta até pequena para ele, ou ele ganha esse dinheiro e fica livre da dívida que ele está criando para si próprio, ou ele vai à falência. E aí, qual é a tendência? Eu aceitar um dinheirinho pequeno e ficar livre dessa dívida que está se tornando a minha empresa. Então, a tendência econômica é o quê? A geração de monopólios. Tá? Esse é o grande ponto, né? E aí, o que as empresas começam a fazer, as indústrias começam a fazer? Elas começam a fazer a fusão entre banco e empresa. Para te dar uma ideia do que eu estou falando, quando uma empresa, uma indústria tradicional, ela começa a ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ela vai começar a passar o seguinte, cara, olha, eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou bombando no mercado, eu não tenho mais onde colocar meu dinheiro, nesse nível. Então as empresas falam, cara, eu vou criar um banco. Eu mesmo, enquanto, aliás, indústria, vou criar um banco com o meu nome. Quer dizer, eu vou ter um banco associado à minha empresa. Por que a empresa vai fazer isso? Claro, tem muito dinheiro. A melhor forma aqui seria o quê? Olha, se eu tenho muito dinheiro, eu vou emprestar dinheiro para as pessoas. As pessoas pagam esse dinheiro com juros, e ao pagar com juros, eu ainda ganho mais dinheiro em cima do dinheiro que eu já tinha e vou ficar mais rico do que eu já era. Então, há uma tendência cada vez mais ao quê? A uns ficarem muito grandes, né? Inclusive, esse processo inicial lá no século XIX, né? Século XX, vai levar a alguns tipos de empresas que a gente conhece hoje, chamada too big to fail. O que é too big to fail? São empresas como, por exemplo, a General Motors, que elas são tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes, que se essa empresa for à falência, cara, parte do mundo vai à falência. Então, por exemplo, quando rolou a crise de 2008, né, foi uma grande crise internacional, bem complicada, bem problemática. Qual foi a questão aqui? Caramba, as empresas, por exemplo, a GM, ela quebra. Ela só não foi à falência porque o governo americano aportou dinheiro nela. Porque senão ela tinha quebrado completamente, tá? Mas é isso, observa que algumas empresas vão ganhando dimensões aqui, tá, gigantescas. Vale lembrar, pessoal, que nesse momento do capitalismo, eu falo aqui muito do século XIX para o século XX, tá? 1870, ali aproximadamente até 1970, vamos colocar esses 100 anos aí, tá? A técnica, veja, a tecnologia, tá? As máquinas, etc., começam a ir junto com a ciência. A ciência, a química, a física, a nanotecnologia, nanotecnologia nem tanto, tá? Nanotecnologia tem a ver com a próxima fase que a gente vai falar. Mas enfim, a ciência como um todo começa a dar suporte para a técnica. E aí os produtos começam a ser produzidos com mais quantidade, com mais qualidade, com mais capacidade do que antes. E aí, é claro, a produção ganha novas dimensões. Por exemplo, só para dar uma ideia, foi a ciência que descobriu o aço, né? O aço não é uma coisa que você encontra na natureza, você forja o aço, né? Então a ciência ela começa a implementar uma nova forma de pensar. Uma outra lógica, a ciência ela começa a andar junto com a administração, que começa a andar junto com a indústria. Então você começa a ter métodos claros de trabalho, você começa a ter hora para trabalhar, você começa a ter método para trabalhar, né? Sei lá, que fosse pintar a parede, você não vai pintar de cima para baixo. Melhor, você vai pintar de baixo para cima, porque vai escorrer depois. Então você pinta o quê? Né? De cima para baixo, vai ali fazendo um método muito bonitinho. Afinal, você quer gerar a maior quantidade de trabalho possível com um salário, né, se possível, não tão grande ou até mesmo menor.
Legal? Ainda quando a gente fala de capitalismo monopolista, pessoal, os países que vão se dando muito bem com isso, e a gente pode falar, tá, da Alemanha, da França, Itália, podemos falar de outros, a Holanda, a Bélgica, enfim, eles vão fazer uma expansão que a gente conhece como expansão imperialista. O que é expansão imperialista? Esses países vão começar a criar colônias, tá? Verdadeiros subprodutos do império que eles tinham, tá? Ou seja, realmente colônias ali no século XIX, como, por exemplo, toda a África basicamente foi colonizada por esses países. Para quê? Para que esses países, com alguns argumentos, inclusive, de determinismo geográfico, né? Determinismo religioso, conseguissem acumular recursos, tá? Então você pode perceber que os países que passaram por um processo que geraram, por exemplo, o imperialismo, que colonizaram outros países no século XIX em diante, tem muito a ver, tá, com a questão também dessa transformação industrial e econômica que esses países passavam, tá legal? Vale lembrar, pessoal, mais últimas duas coisas aqui. A penúltima é a DIT, tá? Lembra dessa palavrinha, porque ela é muito importante para você saber. DIT é Divisão Internacional do Trabalho. O que é a DIT, pessoal? Eu vou passar aqui para o outro lado, espero que fique um pouco mais claro para vocês aqui. Eu trouxe uma imagem, não sei se ela está muito clara para você dar uma enxergada aqui, que observa que eu tenho fase da DIT, tá? Essa Divisão Internacional do Trabalho. Os países que têm tecnologia e têm uma boa economia, eles conseguem, por exemplo, tá? Eu vou botar aqui o nosso primeiro exemplo. Esses países, como as metrópoles da época, tá, da expansão marítima, vendiam para as colônias o quê? Manufaturas. E as manufaturas vendiam, por sua vez, o quê? Metais preciosos, escravos, especiarias. Aí no capitalismo industrial, né, ele basicamente, até a Segunda Guerra Mundial, vai acontecer o quê? As metrópoles, que ainda continuam em parte metrópoles, vão vender produtos industrializados e, por sua vez, eu vou ter as colônias de exploração vendendo produtos primários. Gente, quando a gente pega hoje a economia, embora eu tenha, tá, uma economia hoje não baseada em colônia, não baseada em metrópole, os países subdesenvolvidos, ou até mesmo os países emergentes, ainda tem uma característica de fazer o quê, basicamente? De vender produtos primários, produtos de commodities, né? Ou seja, por exemplo, petróleo, soja, minério de ferro, produtos primários para os países desenvolvidos, né? Que por sua vez vendem o quê? Produtos industrializados, né? Ah, professor, mas o Brasil é um país emergente e não só vende soja, minério de ferro, milho e por aí vai. Concordo. O Brasil tem indústria, muitas. Mas observa que as indústrias brasileiras não são tradicionalmente muito tecnológicas, tá? Então, observa que o Brasil e os países emergentes, ou até mesmo os desenvolvidos, têm um papel claro nessa divisão internacional do trabalho. Tudo bem? Deu para entender? O país desenvolvido faz tecnologia de grande porte, vende produtos de alto valor agregado. O país emergente vende indústrias, né, ou mercadorias de indústrias, né, de pequeno porte, de médio porte, eventualmente, tá? E para o país muito subdesenvolvido, está muito fragilizado, geralmente só consegue vender algo que venha de seus recursos naturais. Então, minério de ferro, ouro, prata, tá? Fosfato, e a gente pode falar aqui de vários exemplos. Pessoal, uma das coisas que eu quero que você entenda também, que é muito importante que você saiba, é que no capitalismo monopolista se consolidou a ideia de bolsa de valores. Então as empresas começaram a abrir ações nas bolsas de valores. Por que elas fazem isso? Para que, ao você investir numa ação, tá? Explicar a ação no tempo que eu tenho com vocês, que é menos de 10 minutinhos a partir de agora, é difícil. Então vamos lá. É basicamente uma forma de você criar uma parte da sua empresa no mercado de ações, tá? No mercado aberto de compras. Essa ação não faz com que você tenha a empresa. É como se você tivesse uma pequena parte dela. E a ação, ela valoriza ou desvaloriza, né? Então, se ela valorizar, pô, golaço, você investiu numa coisa, essa ação valorizou 100%, você ganhou o dobro, você pode vender e ter o lucro de o dobro que você investiu. Se você investiu 1 milhão, você ganha 2, né? Quer dizer, você ganha 1 milhão a mais que você tinha. Então, você gastou 1, ficou com 2. Beleza. Assim como ela pode também desvalorizar e você perde tudo, tá? Mas o ponto é que quem abre ações, tá? Quem gera a oferta inicial de ações, né? A galera do mercado de ações chama de IPO, né? Como é que é? Não vou lembrar agora em inglês, né? Initial... Deixa pra lá. Eu não vou lembrar agora de cabeça, né? Enfim. Quando ele lança aquela ação, o que ele está querendo fazer, na verdade, com isso, tá? Quando você, por exemplo, compra ação, vamos supor que eu estou colocando as ações no mercado, tá? Quando você compra as minhas ações, você está dando dinheiro para a minha empresa.
diretamente, ó. Tô aqui, tô te dando a ação da minha empresa e tô te retornando o dinheiro. Então o que vai acontecer? A tendência é que você financie a empresa, se você comprar as ações dela, e todo mundo comprando as ações dessa empresa, ela tem acúmulo de dinheiro para daí crescer, e aí o mercado percebendo que ela está muito bem, as ações valorizam, você ganha dinheiro com aquelas ações. A tendência é você injetar mais esse dinheiro naquelas ações porque a empresa está crescendo, a empresa vai ganhar mais dinheiro e assim todo mundo sai ganhando. O problema é quando essa empresa passa por crise. Aí todo mundo tira dinheiro da empresa, a empresa também não está muito bem, e aí a tendência é que ela vá à falência. Então as empresas têm muito medo, tá, do mercado de bolsa de valores ir à falência, e foi o que aconteceu inclusive. Tá? Em 29, uma das maiores mudanças no capitalismo foi a crise de 29, né, que ainda não havia chegado no capitalismo, grandes crises, né, e quebrou o mundo inteiro. Tá? Lembra dessa crise de 29? Porque a gente vai voltar nela depois na próxima aula. Pessoal, para a gente fechar então, o nosso tempo está dando, a partir da década de 70 para 80, eu tenho uma nova fase do capitalismo, e essa fase que a gente chama de capitalismo informacional. Podemos chamar também essa fase de revolução técnico-científica informacional. Quando a gente fala disso aqui, a gente fala mais de estrutura tecnológica, mas o grande ponto é que isso também impacta no capitalismo, porque a técnica vai andar junto com a ciência, vai andar junto com a informação. Então, por exemplo, por que o Facebook é bilionário? Você não paga pelo Facebook, né? Você não compra nada do Facebook. O Facebook vale bilhões. É porque, na verdade, o Facebook ele não é um produto, pessoal. O Facebook, ele é um fornecedor. E o produto é quem? Você, eu, Ricardo. O Facebook ele tem valor por quê? Porque ele consegue te dar informação e você é o produto da informação. Você é o cara que vai pegar a informação e vai fazer alguma coisa com aquela informação. Vai comprar, vai ver alguma coisa. Enfim, na verdade, o usuário do Facebook é a mídia. É a propaganda, é a capacidade dele de disseminação de informação. Porque o produto, na verdade, é quem utiliza a rede social e é, entre aspas, tá balizado pela rede social. Que, no caso, somos nós. Beleza? Então aqui, observa que a informação começa a agregar valor, não só a informação, mas o conhecimento também agrega valor. Então, cada vez mais no capitalismo, a produção material se torna também secundária, porque aqui, aquele que é capaz de criar novas tecnologias está ganhando mais poder. Vamos lembrar que a informação está ganhando poder, então a internet está ganhando poder, a televisão está ganhando poder, né? Novas formas de produzir, além da indústria tradicional, estão ganhando poder. E quanto mais conhecimento, mais valor a indústria vai ter. Pessoal, pensa no Uber, tá? O Uber é uma empresa bilionária, talvez trilionária, não tenho dimensão da riqueza da Uber. E a Uber não tem um carro, a Uber não tem um caminhão, e a Uber ganha dinheiro de basicamente fazer o sistema onde o cara que utiliza o carro, né, vai pagar uma parte do ganho dele para aquela empresa, que por sua vez dá a plataforma de utilização para que o cara ganhe dinheiro. Então, olha só isso, o conhecimento gerou valor. Com nada. A Uber não ganha dinheiro tendo nada. Quer dizer, ela ganha dinheiro, aliás, não tendo estrutura física nenhuma. Tá? Então, esse capitalismo informacional diz muito pra gente nesse sentido. Tá? As transnacionais também aqui começam a ter muita importância, porque o mundo agora é da informação. O mundo também é mais dinâmico, aqui os transportes se expandiram bastante. Então, as transnacionais, as empresas que vão em direção, tá, a outros países, que mantêm uma sede num país e vai para outro, começam a ganhar mais dimensão. Os mundos, tá? Ou os mundos ficou péssimo. Os países vão diminuindo as suas fronteiras, né, em relação à economia, então o mundo começa a se aproximar cada vez mais, o mundo se globaliza. Tá? Vale lembrar que nesse mundo globalizado, cada vez mais a produção não é só de um indivíduo, mas é de um grupo de indivíduos, e aqui entra uma holding, por exemplo. Um grupo de empresas, por exemplo, ou um grupo de acionistas controlam um ramo de empresas. Por exemplo, a Procter & Gamble, a Unilever, tá? São grupos de acionistas com perfis de comportamento que têm várias indústrias, tá? Seja do ramo de alimentação, de cosméticos, enfim, eles controlam todos os tipos de indústrias daquele ramo. Talvez se não todos, né? Muitas vezes, por exemplo, a Procter & Gamble tem 3 empresas de um só perfil de mercado. Sei lá, estética. E aí, eles direcionam para onde aquela empresa vai, tá? E qual nicho de mercado que ela quer atingir, tá? Vou dar uma ideia. Brastemp e Consul são da mesma origem, tá? São da mesma lógica. Brastemp pega um nicho maior, Consul pega um nicho menor de mercado. Tá? Vamos já fechar? Tá, Ricardo está quase que chamando a minha atenção por causa de tempo.
E aí, para a gente fechar, pessoal, vale lembrar que as economias, então, são cada vez mais interdependentes em função desse processo, tá? Se eu não falei isso aqui para vocês, as holdings são são essas empresas, tá, de acionistas que controlam outras, e as empresas também conhecidas como sociedades anônimas são aquelas que é uma empresa, uma indústria, que há um grupo, tá, de acionistas por trás e não somente um dono. Isso é cada vez mais normal no capitalismo. Galera, então vamos lá falar do que interessa mesmo, que é a Revolução Industrial. Pessoal, quando a gente fala de Revolução Industrial, tá, a gente está falando aí basicamente de um tempo aproximado entre 1750 a 1850. Ele é aproximado, tá? Não quer dizer que ele começou em 50, não quer dizer que ele acabou em 1850. Ele é aproximadamente ali naquele tempo. Onde no final do século XVIII, né, 1750, ali mais para 1770, enfim, a indústria começa a predominar num país chamado de Inglaterra. Tá? Por que essa indústria está acontecendo? Porque eu descobri a máquina a vapor, tá? Com a máquina a vapor eu conseguia, por exemplo, gerar os tiares, né? Os teares mecânicos, então aquela máquina que conseguia gerar o tecido, né? E, portanto, fazer a indústria têxtil foi a grande primeira indústria da primeira revolução, né? Afinal de contas, a roupa, o tecido, era o que realmente era muito importante para as pessoas naquele momento. Né, embora não fosse consumido em massa como ele é hoje, mas era o grande diferencial, era a grande necessidade que a sociedade tinha, tá, em ter produção em escala. Então, a máquina a vapor, que também vai vir muito linkada ao carvão mineral, vai acabar gerando uma possibilidade, então, de nós acharmos a indústria, de nós criarmos a indústria, né? Lembrando também que a descoberta do vapor vai possibilitar também a expansão dos barcos a vapor e locomotivas. As ferrovias aparecem porque também aparece o vapor. Então, a descoberta do vapor é uma descoberta sensacional, uma descoberta fundamental para que esse processo industrial ele acontecesse. Observa que eu falei para vocês que o processo industrial ele começa na Inglaterra e tem um motivo específico para isso. Porque na Inglaterra havia um processo, tá? Havia um somatório de estruturas, como, por exemplo, primeira, acúmulo de capitais. A Inglaterra já tinha acumulado comércio com outros países durante muito tempo, o que lhe possibilitava, portanto, ter um acúmulo, tá, de riquezas. Lembrando que a Inglaterra, por exemplo, ali já tinha tido colonizações e isso também havia lhe permitido o acúmulo de capitais, enfim, de condições de investimento, né? O Estado, ele se reformulava, né? Por exemplo, o Estado Nacional, o país ali já estava se formando oficialmente, com instituições, né, jurídicas, políticas, enfim, e você tinha então um Estado que ele tinha uma mentalidade já tomada pela burguesia, tomada pelo, né, comerciante. Então essa mentalidade de governo, tá, baseada no comércio, vai alimentar a ideia de um Estado, de um país, baseado em quê? Baseado numa ideia de lucro, baseado numa ideia de produção, baseado numa ideia de vender para outros lugares, né? E também, claro, sobretudo, para si mesmo naquele momento. Essa mentalidade de governo, pessoal, do Estado, por exemplo, em inglês ali, vai levar também a uma possibilidade de inovações tecnológicas que vão acontecer na Inglaterra, tá? Muito motivadas, inclusive, por essa estrutura, tá, do vapor. Tem uma coisa curiosa na Inglaterra que é o seguinte, pessoal, se você pegar a Inglaterra está ali na Grã-Bretanha, é uma ilha. A Grã-Bretanha é uma ilha, tá? Na qual tem aí País de Gales, Escócia, Inglaterra. Inglaterra é uma parte ali daquela ilha, legal. A Inglaterra, para poder comercializar, para poder, né, ter acúmulo de riquezas, de capital, de ouro, enfim, sempre precisou fazer o quê? Ir além, tá, do mar. Sempre precisou passar pelo mar para poder chegar em algum lugar. Então, esse movimento de ter que passar pelo mar fez com que ele sempre tivesse muita preocupação com o quê? Com a navegação, com a questão dos transportes, com as tecnologias utilizadas a partir dali. E aí veja o que vai acontecer, né? Então, essas inovações têm muito a ver com a questão geográfica onde eu estou localizado, tá? Além disso, eu tenho uma mão de obra muito forte. Por que essa mão de obra ela é muito forte na Inglaterra? Porque a Inglaterra ela vai ter um processo chamado, então, de cercamento dos campos. O cercamento dos campos é um processo que tem acontecido na Inglaterra, que estava acontecendo na Inglaterra, muito ligado, inclusive, à consolidação do governo, do Estado inglês, tá, nas áreas rurais, onde havia o que a gente conhecia como, ou a gente conhece, aliás, como cercamento dos campos. Os campos eram cercados, tá, repassados à mão do Estado, e, por sua vez, muitas pessoas sem suas posses, tá, sem uma estrutura ali de consolidação da sua propriedade no campo, são obrigadas a irem para as cidades. E aí, é claro, vai ter uma grande disponibilidade da mão de obra, tá, para trabalhar nas indústrias. Então, a Inglaterra ela foi realmente um país ali que tinha um somatório disso, de todas as condições possíveis, né, para que a indústria acontecesse. Aí, detalhe, não coloquei aqui. A Inglaterra, além de geograficamente ter um favorecimento ali
para os caras precisarem investir realmente em tecnologia, etc., você ainda tinha um carvão. Né? A Inglaterra é um país que tem muito carvão no seu subsolo. Então você, né, além da questão geográfica, você ainda pega a questão, que ainda é claro geográfica, que é o carvão, que possibilitou realmente que a Inglaterra crescesse. Né? Muito se fala na geografia que o carvão americano, né, o carvão estadunidense, também foi fundamental para que eles conseguissem crescer da forma como cresceram a partir do século XIX, tá? Quando a gente fala, claro, estadunidense, fala dos Estados Unidos, tá? Só para, enfim, deixar claro. Então, e aí tem uma questão curiosa. Na primeira Revolução Industrial, pessoal, o predomínio do trabalho era o predomínio de mulheres e crianças, tá? Talvez você se pergunte, professor, a mulher trabalhava mais, ela tinha mais direitos? Não, ela não tinha mais direitos, tá? E o mundo já tinha um certo, né, estou sendo bastante polido, ele era bastante patriarcal. Então por que se botava mulheres para trabalhar em vez de homens? Tem uma explicação e ela é muito clara. Sobretudo nas indústrias têxteis, tá, pessoal? Em outras indústrias isso não era assim. Mas nas indústrias têxteis, o trabalho feminino era fundamental porque as mulheres já sabiam operar com tecidos. As mulheres já eram dominantes na produção de tecidos e já sabiam, né, através da lógica de hereditariedade da família, né, a mãe ensinava para a filha, né, enfim, tinha que fazer ali pequenos tecidos ou até mesmo grandes tecidos em casa, então elas já tinham uma noção de como operar com a formação de tecidos. Né? Ganhavam muito pouco, naturalmente, tá? E o trabalho infantil tem uma explicação também, que são as máquinas. Né? Você colocava uma indústria, né, de máquinas que tinham peças, às vezes, muito pequenas e que era muito difícil você penetrar nessa máquina para trocar uma pecinha, uma engrenagem ou outra. Então você colocava a criança porque ela tinha um braço pequeno e, portanto, ela poderia trocar uma engrenagem ou outra ali que fosse necessária. Uma curiosidade é que muitas crianças na Inglaterra, elas não vão ter braço ou não vão ter mão, ou enfim, eram mortas em meio ao trabalho, porque muitas vezes entravam na máquina, a máquina começava a operar, né, ali sem aviso prévio, e a criancinha às vezes mexendo em alguma coisa ali, né, a engrenagem sugava o braço da criança, enfim, o resto você, infelizmente, já consegue imaginar, tá? Nesse momento, a indústria também tem uma questão curiosa, tá? Que é a necessidade de estar próximo às fontes de energia e matéria-prima. Afinal, não tinha transporte. A fonte de energia, tá? Muitas vezes a água, ou muitas vezes, por exemplo, o próprio carvão, a proximidade de uma fonte de carvão era fundamental. E também, tá? A matéria-prima, às vezes a madeira, às vezes o algodão, também era fundamental, tá? Que tivesse próximo à indústria, porque os meios de transporte eram precários. Tá legal? Um abraço e até a próxima.